Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Enax Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno de número 8. Ele trata de um tema que, assim, à primeira vista pode até parecer meio técnico demais, mas que, na verdade, é a alma de uma serventia. Ordem dos serviços, escrituração e gestão documental no registro de títulos e documentos, o famoso RTD. Vamos pensar nisso como se fosse a sala de máquinas de um navio. Sabe, ninguém vê, mas é ali que tudo acontece. É a estrutura que garante que o navio não só flutue, mas que chegue ao seu destino com segurança. No nosso caso, o destino é a segurança jurídica. E o que o professor Lessa nos propõe aqui é um tour por essa sala de máquinas, mostrando cada engrenagem, cada alavanca e, claro, onde é que estão as armadilhas para quem está no comando. É uma analogia perfeita, porque assim, entender essa estrutura se tornou ainda mais crucial depois da grande modernização que a Lei 14.382 de 2022 trouxe. Foi ela que instituiu o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP. Então, o que a gente vai conversar aqui é sobre como essa ordem de serviço, essa escrituração metódica, que parece tão burocrática, na verdade sustenta dois pilares gigantescos do sistema registral. O princípio da prioridade, que define quem tem o direito primeiro, e a fé pública, que é a confiança que a sociedade deposita no que o cartório diz. Ok, vamos começar essa jornada então. Vamos imaginar um documento chegando no cartório. Sei lá, um contrato de financiamento de uma máquina agrícola, por exemplo. Qual é a primeira porta que ele bate? O primeiro carimbo que ele recebe? A porta de entrada obrigatória, e sem exceção, é o livro A, o protocolo. Certo. É aqui que o princípio da prioridade que a gente acabou de citar sai da teoria e vira prática. Cada título que é apresentado, ele ganha um número de ordem, que é sequencial e rigorosíssimo. Pensa nele como a senha que se pega na entrada de um banco, sabe? Essa senha, a prenotação, garante o seu lugar na fila. E, segundo a Lei de Registros Públicos, lá nos artigos 132 e 186, é esse lugar na fila que define a preferência de direitos. Quer dizer, se dois financiamentos sobre a mesma máquina chegarem no mesmo dia, o que foi protocolado às 9h01 da manhã tem preferência sobre o que chegou às 9h02. Exatamente isso. 1 minuto faz toda a diferença, e um ponto fundamental, assim, é que essa prenotação é obrigatória para absolutamente qualquer documento apresentado. Não importa se, mais para frente, na análise do oficial, ele vai ser aprovado ou negado. Ah, entendi. O lugar na fila está garantido. É o carimbo oficial que diz: eu cheguei neste exato momento. E tem um detalhe no material do professor Lessa que me chamou a atenção, porque soa como pura burocracia, mas ele insiste que é fundamental: o encerramento diário do protocolo. Eu fico me perguntando, e se um dia não entrou nenhum documento? Para que encerrar o que nem foi aberto? Essa é uma ótima pergunta e é o tipo de raciocínio que uma banca examinadora adora testar. O artigo 154 da LRP é claro: ao fim de cada expediente, o oficial tem que lavrar o termo de encerramento. Mesmo sem movimento? Mesmo em dias sem nenhum movimento. A razão é a integridade. Esse ato funciona como um selo de segurança no tempo. Ele cria uma fotografia imutável do final daquele dia de trabalho. Ah, entendi. É uma forma de evitar que alguém, talvez mal intencionado, tente inserir um documento no passado, dizendo que ele entrou no final de um dia que já acabou. O termo de encerramento diz: a porta deste dia está oficialmente trancada. Exatamente. É uma trava de segurança e tem mais. Nesse termo, o oficial deve listar quais títulos, porventura, ficaram com o registro adiado e os motivos. Isso gera uma transparência e um controle cronológico absolutos, auditáveis a qualquer momento. Não é burocracia, é a materialização da segurança jurídica no detalhe. Faz todo sentido agora. Então, nosso contrato da máquina agrícola pegou a sua senha, garantiu seu lugar na fila. Para onde ele vai agora? Imagino que não seja uma gaveta única com uma placa documentos. O cartório deve ter uma biblioteca, né? Com prateleiras diferentes para cada tipo de informação. Precisamente. E a principal divisão nessa biblioteca do RTD é entre dois conceitos: o registro integral e o registro por extrato.
São duas formas diferentes de guardar informação, cada uma com um propósito. Ok, vamos desempacotar isso. O que seria o registro integral? Bom, o registro integral vai para o livro B. A lei usa uma palavra ótima para isso: transladação completa. Ou seja, é uma cópia fiel, exata, do documento que foi apresentado. E aqui vem um detalhe que surpreende muita gente. Fiel significa copiar tudo. Tudo como? Inclusive os erros de português, as rasuras, as assinaturas tortas, qualquer defeito do original. O artigo 142 da LRP manda que seja assim. Que curioso! Então se está preservando a personalidade do documento, com todas as suas imperfeições. É como tirar uma fotografia em altíssima resolução em vez de fazer uma pintura corrigida. Eu consigo imaginar como isso seria crucial numa disputa judicial anos depois. É exatamente essa a ideia. O objetivo é a conservação perpétua e a garantia da validade plena do documento tal como ele foi criado. Por outro lado, a gente tem o livro C, que é para inscrição por extrato. Como o próprio nome já sugere, é um registro resumido, mas enxuto. Então, no livro C, para o nosso contrato da máquina, não entraria o texto completo, mas só os dados principais. Isso. Entrariam as informações essenciais, quem são as partes, devedor e credor, o valor do financiamento, a descrição da máquina, a data. O objetivo principal do livro C não é guardar uma cópia perfeita, sabe? É mais para dar publicidade e eficácia contra terceiros e também fixar a data do negócio de uma forma mais rápida e econômica. Certo. Agora o caderno do professor Lessa acende um pisca-alerta gigante quando fala do livro E. Ele o trata como uma das grandes novidades e, ao mesmo tempo, uma das maiores fontes de confusão em provas. O que ele tem de tão especial? A 14.382. No RTD, ele funciona como um indicador real. Na prática, ele cria o que a gente nunca teve de forma organizada para bens móveis: uma matrícula. Uma matrícula. Sim. Assim como um apartamento tem uma matrícula no registro de imóveis, agora uma máquina agrícola, um equipamento industrial caro, um veículo pode ter a sua própria matrícula no RTD. Uau! Isso é uma virada de jogo. Quer dizer que eu posso olhar para a matrícula daquela máquina e ver todo o histórico dela. Financiamentos, penhoras, trocas de dono. Exatamente. Neles são controlados todos os ônus e direitos que incidem sobre aquele bem específico. É uma ferramenta poderosíssima para dar segurança a negócios com bens móveis, que antes eram muito mais fluidos e arriscados. E é aqui que mora o perigo da pegadinha de concurso que o professor Lessa aponta com muita precisão. Deixa eu adivinhar. A letra E é usada para outras coisas em outros cartórios. Bingo! E é uma armadilha clássica, especialmente da banca FGV. A função do livro E muda drasticamente dependendo da especialidade. Veja só, no RTD que a gente está estudando é o indicador real, a matrícula do bem móvel. Certo. Mas no Registro Civil de Pessoas Naturais, o RCPN, o livro E é para registrar atos como interdições e uniões estáveis. Não tem nada a ver com bens. Nada a ver mesmo. No registro de imóveis, o livro E é o indicador pessoal, que lista as pessoas. E, para confundir ainda mais, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ, o livro E simplesmente não existe. Espera, isso parece intencionalmente confuso. Por que não usar letras diferentes para funções tão distintas? Existe alguma lógica por trás disso ou é só para testar a memória do candidato? Olha, há uma lógica histórica, mas que hoje exige do estudante um mapa mental muito claro. A ideia é entender o foco de cada serventia. No RTD, com essa inovação, o foco passou a ser também o bem. No RCPN, o foco é a pessoa e seu estado civil. No RI, o indicador pessoal complementa o real, que é o imóvel. Ter esse quadro comparativo em mente não é só memorizar, é entender a função de cada registro. Anotado é o tipo de detalhe que realmente separa quem está preparado. E para a gente fechar o mapa da biblioteca, e os outros livros, D, F e G? Rapidamente. O livro D é o indicador pessoal, é o índice por nome de todas as pessoas que aparecem nos registros para facilitar as buscas. Já o livro F é o de registro facultativo e é outra fonte de pegadinhas. A finalidade dele é uma só: conservação.
Então é como se fosse um cofre de alta segurança para guardar um documento importante, mas sem a intenção de torná-lo público para todo mundo. Ótima analogia. O ponto crucial é que o registro no livro F não gera efeitos contra terceiros e não serve para cobrança de dívidas. O acesso ao conteúdo dele é restrito, como diz o artigo 127A da LRP. Por fim, o livro G é simplesmente o índice do livro F, um indicador pessoal de quem usou esse cofre. Perfeito. Agora, toda essa estrutura de livros que soa tão física, né? De papel e prateleira, como é que ela sobrevive e se adapta à era digital? A lei do CEP virou esse jogo de cabeça para baixo, não foi? Virou completamente. A escrituração e a conservação em meio eletrônico deixaram de ser a exceção para se tornarem a regra, e está cravado tanto no artigo 1º da LRP, após a reforma, quanto no provimento 149 de 2023 do CNJ. Na prática, a central RTDPJ Brasil virou a plataforma obrigatória para o trânsito de documentos eletrônicos entre cartórios e usuários. Digital, ser assinado digitalmente e enviado para o cartório sem nunca ter tocado em papel. Exatamente. E mais. Um documento físico pode ser digitalizado no cartório de origem, passar por um processo chamado de desmaterialização e ser enviado eletronicamente para registro em outra comarca com total valor legal. Isso agiliza e barateia os processos de uma forma incrível. E para quem estuda, qual a implicação prática mais importante dessa mudança? Onde a banca pode focar? Prazos. Com certeza, prazos. A contagem de prazos sempre foi um ponto sensível e o SERP mudou a regra do jogo. Agora, os prazos registrais são contados em dias e horas úteis e se exclui o dia do começo. Mas isso é uma grande mudança. Enorme. Essa mudança do artigo 9º da LRP parece pequena, mas altera toda a dinâmica de validade de uma prenotação, por exemplo. Outro ponto é o formato. Documentos que já nascem digitais, os NATO-digitais, precisam estar em formatos específicos como o PDF ou o XML, e sempre com assinatura eletrônica qualificada. Certo. Vamos então para a reta final, destilando aqueles pontos que têm cara de questão de prova. Usando a terminologia do professor Lessa, quais são os bizus de ouro do fichamento estratégico deste caderno? O primeiro é um clássico do RTD, a dispensa do reconhecimento de firma. Para o registro de documentos particulares, a regra geral é que não precisa reconhecer firma. A lei, no artigo 130, parágrafo 2º, joga a responsabilidade pela autenticidade das assinaturas para o apresentante do documento. Isso desburocratiza muito. Ah, mas toda regra tem aquela exceção que a banca examinadora ama de paixão. Qual é a daqui? E ela existe, e é uma pegadinha muito comum. A lei ainda exige, sim, o reconhecimento de firma em uma situação específica, para documentos de quitação ou de exoneração de dívida. Ok. Mas apenas quando eles são apresentados em meio físico. É o que diz o parágrafo 3º do mesmo artigo 130. Se esse mesmo documento de quitação for nato digital com assinatura eletrônica qualificada, aí a exigência não se aplica. Entendi. A distinção entre físico e digital é a chave da questão. O que mais? Outros 2 pontos rápidos e vitais. Primeiro, o princípio da imediatidade, do artigo 153. Ele diz que o registro e a averbação devem ser feitos imediatamente, claro. Se houver um acúmulo de serviço, a ordem da prenotação, a nossa senha, deve ser rigorosamente respeitada. Certo. E para reforçar, a finalidade do livro FI é meramente para conservação. Não confundir jamais, ele não gera publicidade contra terceiros, não serve para cobrança nem para negativação de devedores. Fica claro, então, que a ordem dos serviços no RTD é muito mais do que um procedimento burocrático. É a arquitetura invisível que garante a prioridade, a segurança e a publicidade dos negócios jurídicos e que agora está sendo reconstruída para funcionar em um ambiente totalmente digital. Exatamente. E isso nos leva à reflexão final que o professor Lessa propõe no caderno. Ele diz que a gestão documental e a escrituração técnica são a materialização da integridade do sistema.
O oficial de registro, hoje, mais do que nunca, é um guardião da fé pública. Ele precisa agir com uma precisão cirúrgica e uma prudência imensa para garantir que a publicidade, mesmo sendo digital e instantânea, permaneça fiel à verdade. E, no fim das contas, continue a promover o que é o objetivo final de tudo isso: a paz social. Uma função de imensa responsabilidade, sem dúvida. E com essa reflexão, a gente começa a pensar no futuro. Com a ascensão de documentos digitais e a inteligência artificial, que pode criar falsificações cada vez mais perfeitas, será que o papel do registrador como esse filtro de confiança, esse guardião da fé pública, se torna ainda mais ou menos importante? É algo para se pensar. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Podem também deixar nos comentários qual tópico gostariam de ver analisado. Até a próxima!